Oi, gente, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô eu aqui para falar da minha experiência com a medicação pós-radioterapia. Como eu tive um triplo negativo, eu fiz tratamento de triplo negativo, eu tive que passar por um processo de quimioterapia oral. Essa quimioterapia oral, ela teve 10 ciclos de 21 dias. Eu tomava capecitabina, 500 miligramas. Essa químio é porque como o triplo negativo não é hormonal, você tem, e eu não tive uma boa resposta na quimioterapia, então eu tenho que fazer ela para terminar de completar o tratamento, né? E essa quimioterapia, ela já me trouxe muitas reações. Imagina, a pessoa que não teve muito problema com reação, como eu via algumas pessoas, com a capecitabina eu tive muita reação. Eu comecei a tomar ela antes de começar a radioterapia, eu comecei ela em outubro também, né? E uns 40 dias depois, ela me dava muita sede, muita fome, e 40 dias depois minhas unhas começaram a cair. Como eu estava lá em Anápolis e ficava andando para o hospital oncológico fazer radioterapia, vinha embora para cá, vinha para rodoviária, andando de Uber, eu trisquei minha unha no ferro ali debaixo da poltrona do Uber. E cheguei em casa com muita dor e não sabia o que era. E, e esse trem me perturbou. De repente eu vi que estava infeccionado e estava saindo secreção. E eu peguei na outra, aí já quando eu voltei na minha médica, né, no próximo exame, na próxima consulta, que era de 20 a 21 dias mesmo, falei pra ela. Ela falou: "Não, Elisângela, é isso mesmo. Cai a unha, é, tem vários sintomas. Vários, vários, vários. Então, pra mim, que tinha terminado o tratamento e tava com 67 quilos, né? O meu peso tava bom. Aí, com a capecitabina, minha gente, eu abri um apetite de leão. Como diz minha amiga, era uma larica que dava vontade de levantar no meio da noite, 2 da manhã, 3 da manhã, para ir caçar comida na geladeira, né? E eu comia. Ei, mas você não tá entendendo, não. E como eu não queria comer industrializado, é, essas coisas, coisa que não devia, eu investi na fruta, né? Então eu comia muita fruta, muita fruta. Para quem tinha tido uma pré-diabetes antes do câncer, né? E aí ela tinha desaparecido, aí com a comer muita frutose, a diabetes, me deu esteatose, não foi diabetes, esteatose hepática. E aí eu sentia muito incômodo, né? Assim, inchaço. A médica pediu uma ultrassom, meu fígado, só a gordura. Vocês imaginam? De frutose. Porque era o que eu comia. Gente, eu comia o dia todo, porque uma pessoa que sente fome e não pode comer tanta bobeira, então ela vai comer fruta. Eu comia maçã, eu comia banana, eu comia manga, eu chupava uva, eu chupava tudo que fosse aparecendo de fruta, eu tava comendo e pronto. E era o dia todo. Rapidinho eu recuperei o peso. Cheguei aos 84,5. Então, assim, eu não vigiei. Eu só queria comer. Mas é uma reação da medicação, né? E outra reação, a minha pele ressecou de um tanto, muito mesmo. Caiu todas minhas unhas. A planta do pé meu foi largando couro, tipo queimadura. Saiu uma camada de couro assim, ó, pele. Era pedaço de pele, gente, grande assim, ó, que saía.
Mas por baixo já tinha outra pele já regeneralizada, né? E meus pés descamou durante o tempo que eu tomei a capecitabina. Minhas unhas caíram todas. Não ficou uma. Elas, não é que elas caiu e eu fiquei sem unha, o dedo sem unha, não. Elas comia uma lateral dela assim, fofava, mas ela tava aí, sabe? Aí quando eu terminei o medicamento, aí elas foram nascendo novamente, nascendo, empurrando aquela unha que estava toda danificada, toda enrugada, fina, rasgando. E aí nasceu, né, outras unhas. Não nasceram perfeitas mais, né? Essas são a das mãos, não tá legal porque eu não posso fazer unha. E a dos pés, eu tive eu tive probleminha de. Eu nunca tive esse negócio de encravar a unha, minha unha dos pés com essa troca de unha teve esse problema de encravar. Pois é. O que acontece? Essa medicação, ela te dá dor. Às vezes você sente uma fincada aqui. Aí você já fica assustada. Ai, meu Deus. Tenho que ir na médica porque pode ser a doença que voltou, né? Tem isso. Aí chega lá, não se preocupa não tem nada, vamos fazer os exames. Fazia exame, não tinha nada, fazia tomografia, ressonância, fazia ultrassom, fazia tudo, não tem nada. Então, assim, são reações, né, da medicação. E minhas unhas nasceram, estão perfeitas hoje, tá tudo bem. Aí, com o tratamento de quimioterapia, eles induzem a menopausa, né? O remédio já induz a menopausa, que aí já vem outros problemas de menopausa pós-tratamento, né? E é assim, aí você vai amargar a menopausa. Mas até que eu não tenho muito problema, assim, a não ser os fogachos. E eu mudei a alimentação mais ainda e aí diminuiu os fogachos, né? Hoje aqui tá uma chuva maravilhosa desde cedo. E o clima bom, vocês têm que ver. Tanto tá gostoso aqui na minha cidade hoje. Tô olhando a chuvinha aqui pela janela. Se tiver algum barulhinho aí, vocês sabem que é a chuva. Então, gente, o que acontece? Nasceram com a quimioterapia oral, e eu tenho engordado muito devido à comelança, né? Como diz a Ju, a larica, nasceram linfomas na minha banha da barriga, na gordura visceral. Vamos falar um nome mais bonito, né? Gordura visceral. E nasceram linfomas e eu fiquei mega preocupada. Eu ia nos meus médicos, falava para eles que eu tava com nódulos na barriga, que podia ser os linfonodos. E fazia ultrassom e não via linfonodo com alteração nenhuma. Mas era gordura, gente, infeccionada, só isso, os linfomas. E com eu ter emagrecido 6,5 kg, eles desapareceram, né? Então, assim, eu ainda tenho um processo cirúrgico para estar passando, né? Que é de reconstrução da mama. Meu médico exige que eu perca peso. Eu não sei, até hoje eu não decidi se eu quero fazer essa cirurgia de reconstrução de mama. Não sei se é necessário, se eu quero passar por isso, sabe? Ainda estou assim, muito em dúvida com isso. Incomoda, né? Incomoda, porque a gente vai ficando cacunda, porque vocês sabem que nossas mamas, uma é o equilíbrio da outra, né? E com não ter uma, porque isso aqui não é uma mama, isso aqui é só como fala, um enchimento, né, de sutiã. Mas mesmo assim, ele não equilibra o peso. E eu tô ficando assim.
O médico disse que é mania de proteção por causa da cirurgia. Porque quando eu fiz a cirurgia, eu ficava assim para proteger o local da cirurgia. Então, isso eu fui ficando mesmo bem cacunda. Hoje eu tento ficar com a postura correta, mas isso não acontece sempre. Quando eu vejo, eu já tô com a postura errada. Aí eu ainda tenho que decidir se eu quero passar por esse processo cirúrgico, né? Para quem já passou por várias cirurgias, não sei. É uma coisa que eu não tenho pensado nisso, é uma coisa que eu não tenho apressado o médico. Meu médico tá deixando correr e eu também, entende? Mas eles pedem para mim perder peso. Por quê? Porque o peso é o pai e a mãe do câncer. Eu digo para vocês que lá no hospital onde eu fiz tratamento, eu chegava lá, eu sou muito observadora. A maioria, olha, vou falar a verdade para vocês, só tinha mulher. Às vezes pintava ali, vamos colocar que tivesse 10% de homem no hospital. Entenderam? E as mulheres, a maioria obesa, uma ou duas, três magrinhas lá pelo meio, com câncer de intestino, não de mama. As que estavam com câncer de mama, as que estão, tudo obesa. Aí, as que estavam lá com câncer de útero, câncer de intestino, então elas já têm um outro padrão físico, mas as mulheres de câncer de mamas, elas têm o mesmo padrão. E é isso aí. Então, meu médico fala, Elisângela, emagrecer. Minha médica, ela pega no meu pé e eu tenho que emagrecer, né? Fazer por uma boa causa. Então, assim, é cuidar da alimentação, né? E essas questões, gente, que aparecem aí, né? De estatística, eu faço minha estatística própria, né? Porque eu sou muito observadora. E lá eu observei que não tem homem com câncer. E outra, quando tem homem lá, eles estão gravíssimos. Eles chegam de maca, cadeira de roda. Por quê? Porque eles não cuidam Eles não se cuidam. Homem não se cuida. Entende? Quando eles descobrem a doença, não tem mais o que fazer. Outros ainda conseguem, né? Mas eu vi lá que 10% só de câncer que tem são homens. Então em relação ao número de mulher, é pouco. Por que as mulheres estão adoecendo? Vocês sabem me falar? Alguém de vocês tem uma ideia? Se vocês puderem falar pra mim a ideia de vocês sobre isso, porque eu tenho a minha. Mulher, elas é muito emocional, né? Muito emocional. Apesar que eu sou muito racional, mas o emocional também, ele contribui para isso. Não vou dizer que todos os tipos de câncer é emocional, não, gente, mas contribui. Obesidade emocional, né? A má alimentação, o sedentarismo, né? Estresse. As mulheres muito estressadas, tem TPM, tem menopausa, então nem se fala. Quando igual eu entrei na menopausa, né? Esse trem deixa a gente num estresse, num nervo, a flor da pele. E é uma coisa assim automática, a gente não tem domínio não. Quando a gente vê, a gente tá estressado com qualquer coisa. Até com as galinhas que tá cantando lá no meu quintal. Não sei se vocês estão ouvindo. Essas galinhas,
É os bichinhos de estimação aqui de casa. E elas foram aumentando, então tem muita. E elas passam o dia cantando. E eu vou lá e brigo com elas e ponho elas pra calar, sabe? Porque me incomoda. Você acredita? Isso é da menopausa, gente. Porque a menopausa deixa nós aborrecidas, né? Então, assim, a gente tem que ter um controle, viver mais zen, sabe? Pra não deixar isso afetar a gente e não deixar até atrapalhar a nossa qualidade de vida com as outras pessoas. Porque pode atrapalhar, viu? Porque do jeito que a gente fica, minha filha, a gente caça briga. Sério? Caça briga com as panelas, né? Então, assim, às vezes eu vou lá, vejo as panelas lá querendo confusão comigo, eu viro as costas, entro pra dentro. Venho aqui pro meu quarto, pego um livro, vou ler, vou fazer pesquisa no YouTube, no Google, vou caçar qualquer outra coisa e deixo elas lá brigando sozinha. Ai, gente, eu tô aqui, mas é sério, não é brincadeira não, isso é sério, tá? Então tá bom. Qualquer coisa vocês podem me perguntar aí que eu tô aqui pra responder, tá? O que tiver dentro do meu alcance, né? E quero desejar para vocês aí um bom dia e um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, abençoe a família de vocês, tá bom?